Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Pontos de Vista, com a presença dos vereadores da Câmara Municipal, convidados especiais com assuntos de seu interesse. Hoje nós estamos recebendo o vereador Israel Veloso, conhecido como Israel Tutu, com 3 médicos. Hoje estamos recebendo aqui autoridades, que com certeza vão falar muito bem sobre esse assunto, um assunto que realmente preocupa a todos nós, o Brasil inteiro. Estou falando do sarampo. Hoje nós estamos recebendo 3 importantes médicos da nossa cidade, doutora Camila Gonçalves, que é pediatra, também doutor Douglas Batista, infectologista, e também o doutor Otávio Scheffer, que é pediatra, para falarmos sobre o sarampo. Infelizmente, já temos aí 2 casos confirmados em nossa cidade. Vamos falar um pouquinho sobre o que se trata o sarampo, como que se contrai, os sintomas, e como nós estávamos falando fora do ar aqui, inclusive o doutor Douglas citou aqui um dado muito sério. Desde 1988 não haviam casos de sarampo aqui no Brasil, praticamente erradicado no país. E de alguns anos para cá já foram detectados alguns casos no país e vamos falar um pouquinho como que esses casos surgiram, foram importados, mas principalmente as ações de combate, de orientação à população. Vereador, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Hoje recebendo aqui 3 autoridades, 3 médicos que vão falar com realmente uma riqueza de detalhes sobre essa questão tão preocupante que é o sarampo. Seja bem-vindo. Com certeza, Glaucio, telespectadores. É um imenso prazer tê-los aqui, doutora Camila, doutor Douglas, doutor Otávio, excelentes profissionais que têm conhecimento sobre o assunto que nós vamos conversar hoje. Um assunto muito importante. Quando a gente se diz infectologia de crianças, um assunto que deve ser muito abordado e ter atenção, que as nossas crianças são nossas pérolas. Com certeza, vereador. Queria saudar a doutora Camila. Doutora Camila, seja bem-vinda à TV Câmara, a convite do vereador Israel Veloso, falando sobre o sarampo. E vou já perguntar, fazer uma primeira pergunta. Tupã, 2 casos infelizmente confirmados, e cria-se aquela dúvida, Os mais novos não conhecem tanto da doença, os mais velhos sim passaram por momentos mais complicados e delicados no país, mas os mais novos não conhecem. Eu queria que a senhora iniciasse a fala explicando o que consiste o sarampo, o que ele traz de malefícios à saúde do ser humano. Seja bem-vinda. Olá, bom dia a todos. Então, o sarampo é uma doença viral, Ela é muito mais comum na infância, tá? É um vírus em si benigno que vai causar a doença, o sarampo, que tem um curso, na maioria das vezes, benigno, tá? Sem muitos agravos. Mas sempre tem em torno de 8% da população que acaba tendo casos mais complicados. Infelizmente, alguns chegam até a óbito. É uma doença facilmente prevenível, através da vacinação, que ela é realizada nacional para todo mundo, Ela está no SUS, ela está na rede privada também, e não estamos em falta da vacina. Infelizmente, em 2016, a Organização Mundial de Saúde, declarou o Brasil extinto da doença, erradicada, mas desde lá para cá acabaram acontecendo alguns casos, focos, que eram autolimitados. Agora, este ano, que infelizmente acabou se espalhando, As informações que a gente obteve é que o foco na região norte do país veio dos imigrantes da Venezuela, E o foco aqui do nosso estado de São Paulo, ele veio de um paciente, de um homem que acabou indo para Israel e acabou contraindo a doença, chegou aqui com os sintomas e acabou já transmitindo. Uma doença que tem as fases dela bem características, tá? Eu sou mais nova também, nunca vi o sarampo, tá? Mas a partir do momento que começou a ter os casos, a gente aqui da cidade de Tupã, montamos o grupo, eu, pediatra, o Otávio, pediatra, o Douglas, infectologista, para fazermos uma atualização da literatura e capacitar todo mundo da rede municipal de saúde da cidade de Tupã, a fim de promover conhecimento e conseguirmos evitar de ter um alastro dessa doença aqui na nossa cidade. Contamos com 13 casos
que estão suspeitos. Tivemos 2 casos, conforme já foi falado, positivos, mas ambos passaram sem agravos. Dos outros 5 foram já afastados e outros 5 estamos aguardando o resultado. Esse resultado está demorando um pouco para chegar, porque eles só podem ser feitos pelo laboratório Lutz, né, que não é aqui. E como está tendo muita procura, né, cidade de São Paulo com mais de 2.000 casos, então por isso eles estão atrasando, porque é só nesse laboratório que o Ministério da Saúde aceita o resultado vindo positivo. Perfeito, doutora. Eu queria também saudar o doutor Douglas Batista, infectologista. Doutor Douglas, o senhor já esteve aqui num passado não muito distante, falando sobre a questão da dengue, né, que infelizmente nós vivemos uma pandemia aqui em nossa cidade e passado o pior, acredito, né, agora parece que a situação está um pouco mais controlada, mas agora tem a questão do sarampo, que também preocupa as autoridades de saúde. A doutora foi muito feliz explicando o que consiste a doença, né, como que foram detectados os primeiros casos, de onde eles vieram. Mas o senhor, como especialista na área de infectologia, é importante a gente explicar um pouquinho as formas de como contrair essa doença, né? Como que as pessoas podem acabar contraindo essa doença, né? Porque ela é um pouquinho mais fácil, pelo que eu sou leigo na área, mas assim, a forma de você contrair é muito mais fácil que, de repente, se tiver um cuidado maior, a questão da dengue, uma picada de um escorpião, enfim. Ali não, o senhor vai explicar com mais propriedade, mas as formas de contrair são variadas e muito mais acessíveis. Seja bem-vindo à TV Câmara. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com a nossa equipe e prestar esclarecimento. Como a Camila falou, em relação ao sarampo, ela está gerando um pouco de dificuldade, porque muita gente, principalmente, né, os médicos mais novos, nunca ouviram a doença. Por exemplo, eu tive sarampo. Tá? Quando eu era jovem, na faixa de 10, 11 anos, e naquele tempo a gente não tinha vacina, Glaucio. Naquele tempo, inclusive, era hábito dos pais e das mães, por exemplo, se tinham irmãos, colocavam todas as crianças dormir tudo juntos para todo mundo pegar ao mesmo tempo. Tá? Então não tinha vacina para cachumba, não tinha vacina para catapora, não tinha para sarampo, né? Então tinha o hábito de um pegou, coloca dormir todo junto para todo mundo pegar. Né? Porque naquele tempo já se sabia que essas doenças, já se falava que em crianças, né, dá muito menos complicação em adulto. Né? E o que chama a atenção assim, em relação a essa parte, vou tentar puxar um pouquinho mais para o lado dos adultos, que toda doença teoricamente própria da infância, em específico sarampo, catapora, né, o cachumba, né, em adultos sempre é mais nocivo, traz muito mais complicações. Tanto que um dos óbitos que nós temos no estado é um senhor de 42 anos, um homem aqui de Marília. Né? Então, um dos poucos óbitos que nós tivemos. Né? Em relação ao sarampo, basicamente, especificamente em relação à nossa cidade, como todo o país, nós nunca conseguimos atingir meta de 100% nas vacinações e campanhas. Tá? Então, aqui em Tupã não vai fugir a regra. Mas, na média, o índice de vacinação das pessoas vulneráveis é de razoável a bom. Então, talvez a gente não tenha tanta essa preocupação de a gente ter um surto epidêmico. Vivenciamos agora no estado de São Paulo, né, como a Camila falou, né, proveniente do caso, o índice de um cidadão que estava em Israel e trouxe o vírus para cá, nossa região, e parece que agora está se espalhando por todo o Brasil. Tanto que o Ministério da Saúde, a partir do dia 7 até o dia 25 de outubro, começou a implementar uma campanha de vacinação em todo o Brasil, tá? Pois inicialmente estava se focando apenas no estado de São Paulo e no norte do Brasil, mas agora, e com o dia D no dia 19 de outubro, né? Fixando o hábito com a faixa etária de crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 30 dias, né, que vai ser a faixa etária priorizada nessa campanha de vacina. O sarampo, o importante a gente dizer é o seguinte, ela é uma doença de muita efetividade. O que é isso? Então, a chance de uma pessoa que não entrou em contato com o vírus, né, ou através de vacinação principalmente, a chance dela se contaminar com uma pessoa, né, que tenha vírus, esteja eliminando o vírus, é muito alta.
né? Porque a disseminação é por gotículas, por espirros, pela própria fala, né? No ambiente desse, por exemplo, totalmente fechado, tá? Facilita muito mais uma sala, né, de aula onde existem várias crianças aglomeradas, né? A chance de transmissão é muito elevada, né? Tanto que se pede que se abra, né? Depois a doutora Camila pode nos orientar, né, a respeito, né, de medidas que a gente possa adotar no dia a dia que possam dificultar, né, a transmissão. Uma área muito arejada, janelas abertas, né, a limpeza de materiais contaminantes. Né, existem várias medidas que a gente possa adotar no nosso dia a dia para evitar a disseminação do sarampo. Se bem que a principal, a doutora Camila já falou, é uma doença imunoprevenível, é a vacinação, né, é vacinar. Né? E a gente cita dar um parênteses agora em relação de um dos motivos de ter aumentado, talvez, e a gente tem constatado uma grande falha, né, na vacinação de nossas crianças em todas as doenças imunopreveníveis, são essas campanhas que a gente tem visto, Glaucio, na mídia, né, principalmente internet, de não vacinar. Né, de não vacinar porque a pessoa vai adquirir a doença, vai adquirir uma forma grave. E essa é uma corrente mundial muito forte que tem se disseminado. E que uma das grandes lutas, eu acho, de todos os órgãos de saúde do mundo, né, hoje em dia, é contrapor as informações que estão sendo passadas via essas redes sociais. Né? E isso tem dificultado, porque os pais têm deixado de vacinar suas crianças, né? Não só em relação a sarampo, a outras doenças imunopreveníveis, e isso facilita, é uma porta aberta para a disseminação de qualquer doença infecto-contagiosa. Então, principalmente é vacinar, que os pais levem, principalmente as crianças menores, né, porque são a faixa mais vulnerável, né, os grupos que são contemplados pelo Ministério de Saúde, que tomem a vacina, ela está disponível na rede básica, não há falta de vacina atualmente para esse tipo de doença, então é uma doença que pode ser prevenível, né? Mas que não tratada, principalmente em adulto, pode ter complicações muito severas. Né? Em criança é raro, mas também pode acontecer. Então a gente está vivenciando essa situação, né? O Ministério da Saúde ligou o sinal de alerta para o efeito Brasil e se espera que esse surto epidêmico permaneça de 6 a 8 meses, quer dizer, até metade do ano de 2020. É a previsão do Ministério da Saúde que a gente vai ter essa situação. Mas lembrando, como você falou, né, estamos vivenciando sarampo, é uma doença infecto-contagiosa, mas relembro a população e chamo a atenção, não esqueçam da dengue. Nós estamos com altas temperaturas, chuvas intermitentes, tá? O ambiente, a temperatura local para mosquitos se proliferar e começar uma nova epidemia. Tivemos uma diminuição muito acentuada nos casos de dengue, mas continua aparecendo um caso aqui esporádico ali, mas ainda persiste. E com esse clima que a gente está vivenciando, alta temperatura, umidade do ar baixa, chuva intermitente, pode começar a ter novamente a proliferação, começar a crescer no mosquito e a gente ter uma nova epidemia. Lógico que a gente está muito mais estruturado atualmente, a Secretaria da Saúde, né, reforçou sua equipe, se reestruturou no combate, né, tem feito um trabalho maravilhoso. Mas o poder público está fazendo a sua parte, mas a população tem que fazer a sua também. Com certeza, doutor. Queria saudar também o doutor Otávio Scheffer, pediatra. Doutor, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã, a convite do vereador Israel Veloso. Bom, como disseram aqui, tanto a doutora Camila como o doutor Douglas, é uma questão que, principalmente para os mais novos, é uma novidade, não vou usar esse termo novidade, porque normalmente novidade são coisas boas, né? Mas é algo novo, né? Algo novo que merece um estudo maior, um conhecimento, principalmente para os profissionais que se formaram recentemente, que não viveram esse momento tão delicado que o país viveu na década de 80, enfim. Mas agora tem que ações eficazes, como disse o doutor Douglas, o poder público está fazendo a sua parte, mas a população também tem que ficar atenta, tem que colaborar, porque campanhas estão sendo realizadas, os veículos de comunicação estão conclamando a população para que participe dessas campanhas, ações estão sendo feitas, mas tem que todo mundo ficar atento, participar e se proteger
acima de tudo? Porque, afinal de contas, não queremos que tenhamos aí no futuro próximo dezenas de casos. Seja bem-vindo à TV Câmara. Bom dia, obrigado pela oportunidade de a gente poder estar falando, né? Porque o sarampo, como toda doença, principalmente por parte da população, a doença que ela não é vista, ela acaba sendo esquecida. Né? Então, o sarampo ele teve a sua vacinação iniciada no Brasil por volta do fim da década de 70, e de lá para cá teve uma diminuição dos casos, né? Então, pessoal da década de 90 para cá, a gente praticamente não viu mais sarampo, e realmente a população acabou perdendo o medo e esquecendo da doença. Né? E agora, com essa história do reaparecimento do vírus no Brasil, a população meio que está apavorada, porque não tem informações do que realmente é o sarampo, né? Do que o sarampo pode causar. E agora a gente está começando essa campanha, a Prefeitura de Tupã está começando essa campanha para divulgar e explicar para a população o que é o sarampo, como ele é transmitido, as formas de prevenção, né? Que é uma doença que, como disse a doutora Camila, na grande parte é uma doença benigna. O tratamento é simples, não tem um tratamento específico, tem um tratamento à base de hidratação. E então não é para a população ter medo da doença, mas precisa ter uma certa preocupação justamente para buscar os postos de saúde, para levarem suas carteiras de vacinação, para ver como é que está a vacinação das crianças, vacinação dos adultos, porque um fato interessante, né, a vacina foi instituída no fim da década de 70, só que até o começo dos anos 2000 era feito só uma dose da vacina. Os estudos foram feitos e evidenciou-se que uma segunda dose da vacina aumentava muito a proteção dos pacientes. Então, a partir do começo dos anos 2000, foi iniciada essa segunda dose da vacina, né? Então, até por isso que a população entre 15 e 49 anos, a gente pede uma atenção maior de estar procurando as unidades de saúde, levando sua carteira de vacinação para estar atualizando suas vacinas, né? Além disso, os menores de 1 ano de idade, que até então não era feita a vacina de rotina, né? Entre 6 meses e 1 ano, a gente está fazendo uma dose extra, né? Uma dose a mais, além do que instituído no Programa Nacional de Imunização, justamente para tentar aumentar a cobertura vacinal e tentar diminuir os danos que o sarampo pode vir a causar. Que apesar de ser uma doença benigna, população mais vulnerável, menores de 1 ano de idade e nos idosos, ela pode trazer alguns agravos importantes, pneumonia, meningite, que podem acabar colocando a vida dessas pessoas em risco. Perfeito, doutor. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Ponto de Vista, e no segundo bloco eu vou pedir a ajuda, né, dos médicos aqui presentes para que a gente possa falar um pouquinho sobre os sintomas. Tá? Como disse o Dr. Douglas também, a doutora Camila e o Dr. Otávio também podem colaborar com ações que as pessoas podem praticar em suas casas. Né? Quando o Dr. Douglas comentou sobre a questão, né, da propagação do vírus, eu me recordo que sempre quando tem alguns tipos de doença e que o vírus fica aí num ambiente fechado, é aquela coisa, né? Vão evitar lugares com muita aglomeração de pessoas, lugares muito fechados. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas ações que você pode realizar na sua casa, protegendo a sua família, e também questão dos sintomas e tratamento, né? Nós falamos um pouquinho aqui de uma forma bem resumida a questão do tratamento, mas vamos falar um pouquinho mais, porque a dona de casa, de repente, ao ver um sintoma ou detectar alguma coisa, já vai lá e já passa um remédio por conta própria, o que é completamente errado, né? Tem que procurar um especialista, um profissional, um médico, mas aí a dona de casa, para resolver o probleminha, toma uma medicação qualquer e isso aí pode agravar ainda mais. Então, é importante esclarecermos isso no segundo bloco, daqui a pouquinho, aqui no programa Pontos de Vista pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.